Entendi. Como isso? Ela relaciona dança através da genética mais articulada. Sejam bem-vindos à série Falar as Danças, um ciclo de palestras por artistas da dança que escrevem sobre o que fazem e fazem sobre o que escrevem. O meu nome é Carlos Oliveira e esta é uma coprodução entre os Estúdios Victor Cordon e a Associação Parasita em Lisboa. Falar as Danças apresenta uma série de episódios, tanto em português como em inglês, em que artistas de cena internacional da dança contemporânea discutem questões que fazem da dança e da coreografia um terreno inesgotável de experimentação, problematização e pensamento. Para hoje, convidamos Marcelo Evelyn, bailarino, coreógrafo e pesquisador, que escreveu um texto inédito a nosso convite. O Marcelo vive entre Teresina e Amsterdão e trabalha no Brasil, no Japão e em vários países da Europa como artista independente à frente da plataforma Demolition Incorporada, que tem sede no Campo, um espaço de residência e resistência das artes performativas em Teresina, no Piauí. O Marcelo iniciou-se como coreógrafo em 1989, contando hoje com um corpo de trabalho composto por mais de 30 obras coreográficas, das quais Barricada, A Invenção da Maldade e Ai 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 continuam em circulação. Ensina na Escola Superior de Artes de Amsterdão desde 1999 e é responsável por projetos de criação artística em universidades e cursos de mestrado, tais como o Instituto Superior de Artes e Coreografias em Bruxelas, o Museu Reina Sofia em Madrid, o Exerce em Montpellier e o Centre National de la Danse em Paris. Em 2019, recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Piauí. Os seus espetáculos circulam por teatros e festivais de todo o mundo, tais como o Festival d'Automne em Paris, o Kunsten Festival des Arts em Bruxelas, o Teatro Rivoli no Porto ou o Festival Alcântara em Lisboa, onde apresenta este ano a mais recente criação da Demolition Incorporada, o Irapuru. Para nos ler o seu texto, o Marcelo convidou Negusha Uau, uma artista, performer e influencer, figura pública de Teresina, que se apresenta aqui nas suas próprias palavras. Eu sou a negra, sou linda e saborosa, temperada na manteiga, eu não gosto de leite nem tomo Nescau. Eu quero a distância desse povo do mal. Sou linda e saborosa, temperada na manteiga e o povo pergunta de onde vem tanta beleza. Eu vivo na ilhotas e tomo cajuína. Eu sou criatura da terra, sou filha de Teresina. Sou forte guerreira, uma nata nordestina. Eu sambo no calypso e arraso no forró. Sabe qual é o meu segredo? Eu nunca ando só. Sabe do que me orgulha? Os amigos que são meu e no meu coração é morada de Deus. Já vou me despedindo, mas eu não vou. Vou ficar aqui com vocês, tá? E quem não gostou, chora que chora que chora que chora a nenê. Beijo da nega. Uau! Vamos agora ouvir Marcelo Evelyn na voz de Negusha Uau, após o qual eu, Marcelo e Negusha falaremos um pouco sobre assuntos tão diversos como a relação entre a escrita e a dança, a responsabilidade política dos artistas na construção do meio a que pertencem e no qual trabalham, a potência do lugar de fala em mundos que perpetuam assimetrias estruturais e sobre o prazer de cruzar vozes e cruzar corpos e de tudo o que daí advém. Queiram então dar a vossa atenção à escuta e sigam as palavras. A vida é a vida e a vida é babado. Negusha Uau. Estamos na década de 20 do século 21 e esse texto se parece a um Frankenstein, monstro decupado e reconstruído a partir da imaginação da sua criadora. Uma aberração eloquente, como figura de linguagem, uma sobreposição encadeada de matéria bruta, que não se resolve na multiplicidade do que veio a ser. Me pedem para escrever a partir do terceiro mundo, onde cantam os sabiás e as vozes da floresta, e dos invisíveis finalmente começam a se fazer ouvir.
Escrevo desde o bafão dos trópicos, ouvindo o zumbido das balas perdidas, o ronco da fome e da corrupção que galopa faceira e nem aí. Na malemolência dos corpos encharcados de uma preguiça sábia e sã. Escrevo em um português que não é mais língua-mãe, mas língua madrasta, como assim foi decretado pelas patrulhas anticoloniais. Estou na cidade de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, terra da garoa e das urbanidades brasis. E os recortes que faço são propositadamente acidentais. Sou um artista oriundo do terceiro mundo, do interior das Brenhas do Brasil. Esse mesmo Brasil que se vê assolado pelas peripécias do neoliberalismo, ainda sob o impacto de uma tentativa de destruição por parte de um governo fascista, corrupto e mal intencionado que, felizmente, foi derrotado nas urnas. Nasci em Teresina, capital do Piauí, esse estado que foi considerado por muito tempo o mais pobre e precário do Brasil. Teresina tem quase 1 milhão de habitantes, lugar pequeno dentre os portes desse gigante país, uma cidade pouco desenvolvida culturalmente, quente e afastada dos grandes centros, sem praias e sem monumentos turísticos, o que dificulta o trânsito de visitantes por aqui. Nasci de parto fórceps, fui literalmente arrancado para o meio do mundo e às vezes me sinto exatamente assim, extraído e exposto a uma condição que ainda desconheço. Me sinto e me vejo como um antípoda, um homem com os pés voltados para trás, caminhando ao contrário, para frente, mas voltando-se para trás. O olhar na direção oposta ao sentido dos pés. Os vetores confundidos no próprio corpo, as pegadas trocadas deixadas no chão para iludir os que me seguem e perseguem. Vivemos aqui nesse recôncavo Brasil uma avalanche de subjetividade reapropriada pelos movimentos de ativação da vida, de sustentação das forças que emanam das potências de existir e da transfiguração das fachadas do mundo em nossos espelhos. O Brasil passa a invocar as forças ancestrais e os mitos da mata, as entidades e os antepassados e os fantasmas da escravidão, aqui deixada pelos colonizadores. Reorganiza as lentes da utopia para fazer ressoar gemidos de puro prazer e não mais de dor, provenientes dos quadris e do desbunde na avançada tecnologia do tesão, que é uma inclinação pendular de batimento excessivo e uma perturbação do aparelho desejante na cavidade vibratória da beira e do fundo. Eu queria escrever sobre o que eu não vivi, sobre aquilo que não se deu, aquilo que escapou de mim, ou não aconteceu, ou não se tornou realidade. Ou não foi reconhecido e considerado, ou o que apenas passou desapercebido no meu processo de experimentação da vida e de feitura das coisas. Eu queria escrever como um fetiche, abusando das palavras lançadas como promessas durante as criações e reconstruções das minhas obras. As palavras proferidas de supetão nas palestras e seminários, ou ainda os cacos de palavras balbuciadas nas milhares de horas-aula profanadas pelo mundo afora. Eu queria escrever para confundir as lógicas legitimadas e fazer derrapar as narrativas autoritárias que são apenas equivocadas suposições. E me embrenhar de uma vez por todas nos pântanos dos sentidos inorgânicos que nada mais guardam das construções monumentais do império eurocêntrico.
esse que sabe tão bem enganar a todos com seu ar de superioridade hegemônica. Eu queria inventar palavras para dizer outras coisas de outras maneiras, cunhar grafias instáveis para esbravejar dúvidas e inquietações que não sejam condizentes e subservientes a uma racionalidade normativa. Eu queria poder quebrar as palavras em 1000 pedaços, estilhaçar os sons, os fonemas, até que virem só vibração, gemido, grunhido, berro de bicho, que já não se pode decifrar com os ouvidos, mas apenas sentindo a erupção na pele. Eu queria destravar em mim alguma coisa que falasse de dança. Um texto que não tratasse de dança, mas que fosse dança. Ou que deixasse a dança falar, encontrando palavras que escorreguem, tropeçando nessa tentativa de agrupamento de sentido que vira linguagem em torno disso que chamo de dança. Eu queria falar de dança sem ter que começar sem um marco, sem um zero, sem um era uma vez, para não cair no risco de partir do meu era uma vez de sempre. Queria falar de uma dança que não seja necessariamente a minha, mas que também não seja a dança dessas ou daquelas. Que seja uma dança que exista no mundo e, por assim existir, pertence a todos, como condição incorporada no ato de se manter vivo. É da natureza da dança existir em tudo. Então, que seja apenas dança enquanto movimento e gesto, mas, sobretudo, que seja dança incorporada e não projetada, ou especulada e sucateada no comércio rentável das instituições. Uma dança que seja plural, múltipla, aberta, transitória, porosa, instável. Uma dança que seja feitiço e encantamento, rito e gozo, nos 1000 volteios do destino em volta de uma existência na dança e com a dança. Eu queria encontrar os desvios do corpo no corpo, para dar meia volta e manter o fluxo que combate as obstruções da permanência. Escrever sem ponto, vírgula ou exclamação, apenas uma interrogação vez por outra, dividindo os parágrafos como se fossem dias ou meses, ou vidas passadas que ainda estamos pagando aqui. Dançar os desvios considerando as correntes fortes e os buracos profundos das águas do corpo. E não esmorecer o tempo com delongas ou entraves, até que volte a ser tempo de novo. Sem expectativa de ser crítico ou espiralar. Tempo hábil ou tempo bom. Tempo de colheita ou das cerejeiras. Tempo, 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 tempo. Escrever sobre a dança sempre me pareceu, de um modo particular, uma traição à dança. Foi só quando conheci os escritos do Hijikata Tatsumi e me embrenhei na obra dele para entender aquela dança, que comecei a achar talvez possível para mim, pessoalmente, escrever sobre dança. A escritura do Hijikata foge tangencialmente de uma partitura e de um suposto método que ensina os passos certos para uma criação em dança. Essa escritura vertiginosa e voraz come a si mesma a cada palavra, consumida antes mesmo de atear sentido, queimada para não ser palavra antes de vir a ser. Se entende entre os fractais ou numa forma caleidoscópica, talvez na forma de carrossel que gira com a mesma disposição dos elementos, mas a cada vez revela um novo momento. E o que é sempre o mesmo tem a grandeza de poder ser sempre outro. E eu me lembro da minha solidão em Akita, no Tohoku do Japão, abraçando a dançarina doente do Hijikata, o livro, a última obra dele. Essa profusão de palavras quebradas
retorcidas como a dança dele, de sons desarticulados que me chegavam aos ouvidos pelos japoneses que enfrentavam essa leitura, que nunca pude eu mesmo fazer, porque até hoje não existe tradução possível para esse texto coreografia. Eu me sentia só e passava os dedos por aquelas palavras grafadas em kanji, na busca pelos sentidos ali destilados. Acariciava ferozmente cada um daqueles ideogramas à espera de algum abismo que me mandasse de volta para onde eu nunca tinha estado. Os corvos sobrevoavam as ruas como sombras negras, na ameaça de nos roubar os olhos, pensando serem frutas para comer. Não sei dançar com palavras como dançam os grandes. Danço com meu corpo torpe, negociando os anos depositados nele para preservar uma existência que se esvai inexoravelmente, sem dó nem piedade. Danço constantemente todas as coreografias que criei e muitas que não são minhas. Nas esperas em aeroportos, nos espaços cada vez mais apertados dos aviões, nos quartos solitários de hotéis higienizados e sem vida, nos bandejões de self-service, nas voltas para uma casa descolada de mim, em tempo e espaço, nos tráfegos, nos trânsitos e nas transições. Vivo entre dois mundos intermitentes e minha coreografia de origem atravessa a linha entre o norte e o sul. A linha abissal e fantasmagórica que corta a rota onde transitavam os navios carregados de mercadorias humanas para a ascensão do novo mundo. Linha essa que ainda hoje insiste em separar as pessoas em mundos distintos e desiguais. Mente quem diz que estamos todos no mesmo barco, talvez quem sabe no mesmo mar, mas em embarcações muito diferentes, todos prestes a sermos engolidos pelos maremotos provocados por tufões ensandecidos. E finalmente prontos para admitir sermos náufragos de um desastre já proclamado em um mundo que chegou ao fim. Um mundo não exatamente bola quente girando em torno de um sol, volume redondo de massa gravitacional, mas um mundo que compreende a nossa percepção das coisas, de tudo que existe. Para cada fim, um começo e um princípio. Nem sempre surge de um nada zero que deslancha. Ou melhor, se precipita sobre aquilo que ainda não se deu. A vida parece ser o que antecede a morte, assim como a esperança é o resto viscoso de um desejo egoísta. São dois para lá, dois para cá, e a música toca insistentemente no silêncio ruidoso da cabeça, fazendo rodopiar a noção de sobreposto na camada de ozônio que circunda o mundo. Este do fim, que antecede algum começo. Quero uma dança que celebre, reconheça e amplie o espaço de recepção e absorção da vida. Não uma dança que torture, que expunha feridas, que insista na dor. Uma dança que dance, uma ficção possível e não mais uma realidade impossível. Uma dança que constitua tempo, espaço e matéria oriundos de um outro lugar, numa presentificação afirmativa e voraz da vida. Quero uma dança que seja prosperidade, senha de acesso e mar aberto para desbravar. Uma dança de palavras, não mais as mesmas, coladas nos mesmos sentidos, mas outras que venham a desorganizar as ordens. Que os gestos tenham a atribuição das palavras
e possam alcançar a real dimensão delas no nosso entendimento, contaminando outras formas de existir em arabescos e arranjos multifacetados, e que o contato por essa dança seja intenso, próximo, íntimo, suado, melado, sujo, viscoso, e que possa reverberar no toque, no corpo a corpo friccionado como saída definitiva de si na direção do outro, para constituir novos paradigmas em novas existências. Ouvimos Marcelo Evelyn na voz de Negusha Uau, lendo A Vida é a Vida e a Vida é Babado, uma frase também de Negusha, em um texto inédito que Evelyn escreveu a nosso convite. Muito obrigado, Marcelo, pelo texto e muito obrigado, Negusha, pela leitura. Gostava de começar esta conversa convosco questionando o Marcelo sobre a escolha de convidar uma outra pessoa a ler o seu texto, em seu lugar, uma vez que eu próprio o tinha convidado. Então gostava de começar com esta pergunta: qual a razão desta escolha e o que é que acontece com esta troca de vozes? Eu queria falar, queria agradecer, aqui a Negusha ter atravessado a vida e ter aparecido, porque para mim fez muito sentido ter conhecido ela no momento que eu estava ali fechando o texto e me perguntando como é que a gente vai fazer isso, né? E aí ela já entrou de frente, e aí eu queria, dar um salve, sabe, para esse tipo de resistência com humor, acreditando na alegria e na felicidade, entende? Embora inalcançável, eu queria dar um viva, para esse povo que vive no calor da paixão, sabe, acreditando. Eu acho que a Negusha é isso e me mostra isso, tá aqui vestida com a camisa, com a roupa feita pra ela, sob medida, com a bandeira do Brasil, com um zíper entre a ordem e o progresso do Brasil. Quer dizer, entre a ordem e o progresso do Brasil, você pode puxar um zíper e sair 2 peitos ou 2 mamas, ou qualquer coisa pra você, entende? Pra você chupar, pra você se alimentar. Merendar. Então, tem merendar, eu amo Você merendar, por boy. Tem toda essa subjetividade, sabia, Carlos, entre as palavras. Eu fiquei muito com essa coisa de entre palavras, entre linhas, de como que os sentidos, para mim, mais do que só a voz da Negusha dar sentido a um texto escrito por mim, tem todo um outro sentido na maneira que ela lê, na maneira que ela desorganiza o meu pensamento. Isso para mim é mais importante do que o próprio pensamento, entende? Para mim é muito importante que a gente saia de um lugar de authorship, de autoria, de eu sou assim, tem que ser assim, essa é a minha coisa, e botar as coisas no mundo para serem dos outros. O nosso trabalho artístico para ser dos outros. E a gente começar a reconhecer mesmo outros tipos de performatividade, sabia? Porque às vezes eu fico achando que a gente tá muito ali num tipo de performatividade normativa, que a gente conhece, que faz sentido, que é comportadinha, que é bonitinha e que vai... E o mundo, e a gente não está totalmente feliz no mundo, o mundo está muito de cabeça para baixo. Então a gente agora, o que a gente pode fazer nesse balanço é botar a mão bem presa na cintura, sabe? Como diz a Raquel Reis, e deixar balançar, né? Vai de novo. Sim, eu quero agradecer também aqui ao espaço. Eu acho que tudo que Deus faz é bem feito, né? Ela pegou essa pessoa, que pegou essa, que juntou isso, que chegou até esse resultado, né? Então, o que eu tenho a dizer é que é para que as pessoas nunca desistam daquilo que elas sonham, daquilo que Deus botou no coração delas. E o texto fala disso tudo, né? Dessa bagunça, dessa baderna, desses encontros, desses desencontros, de toda essa naturalidade, né? E é sobre mais, basicamente, da realidade da vida da gente, que é a vida e a vida é babado. O que é que quer dizer babado? Babado. Babado é um acontecimento, é algo forte, entendeu? Babado é isso, é um acontecimento, é uma notícia, entendeu? É um retetê, é uma confusão, é o que tá acontecendo.
pode estar relacionado a briga, a sexo, A tudo. A confusão na vida da gente. Tudo, uma comida boa, ai, tá É babado. entendeu? Um bofe bom, É babado. babado. É sobre isso, entendeu? Uma roupa boa, babado. E a vida é babado. E a vida é babado. É sobre isso. Então, eu fiquei muito instigado já com a ideia de uma escritura, de um texto. Para mim já foi desde o início a ideia de não falar necessariamente de dança, ou de talvez fugir um pouco da coisa mais acadêmica, mais formal. Eu queria um texto que lidasse com a palavra como dança, de uma maneira mais desorganizada, ou talvez tocando um lugar mais sensível, um lugar em construção, que eu sinto que a dança está propondo nesse momento. Pelo menos para mim, eu estou pensando em dança assim como uma reorganização de um sentido de existir no mundo, de estar no mundo. E aí surgiu esse texto e eu, ao mesmo tempo, conheci a Neguxa e a filosofia da Neguxa, a presença da Neguxa na internet, que é uma coisa assim viva, do momento, é uma coisa que fala ao mundo de hoje, é uma voz que eu sinto que precisa ser ouvida, porque é uma voz legítima, uma voz que vem de um lugar muito importante da gente olhar para ele, da gente considerar ele agora. Então eu tive essa ideia de colocar o texto na voz da Neguxa, justamente para fazer a gente ouvir essa voz, para encontrar um lugar para essa voz ressoar, essa voz que já existe, que já é forte em si, mas de encontrar outros caminhos, outras veredas para essa voz ecoar, para essa voz se fazer. Porque uma voz nunca é uma voz está sempre, uma voz vem sempre de um corpo. Isso é o que é o mais interessante, uma voz vem sempre de uma ideia de quem é essa pessoa, do que ela vive, do que ela sonha, de como ela resolve a vida dela, como ela paga as contas, como ela se anima e toma uma cerveja, como ela pega um Uber e vai para uma festa e faz um show. Então eu fiquei muito impactado com a ideia justamente de dobrar esse texto, de botar esse texto no mundo na voz de uma outra pessoa e sair de um lugar autorreferente, de sair de um lugar, eu escrevo, eu digo, eu sou, eu reafirmo. Não é nada sobre reafirmar, eu não estou negando o meu trabalho nem a minha pessoa, mas para mim, com esse texto especificamente, que é um texto que eu sinto que ele já é, né? Eu já coloco um texto meio Frankenstein, um texto meio como uma criação fora, uma criação de pedaços de coisas, de tentativas de coisa. Eu achei que uma outra voz poderia ser mais justo, mais honesto com esse texto. E aí conheci a Neguxa, esse furacão, essa pessoa assim que tá no mundo de uma maneira brilhante, assim, pelo que é da iluminação e de estar ali roendo o osso, sabe, mordendo o osso, quer dizer, estando no momento ali onde tá, sem nenhum tipo de maquiagem nesse sentido de esconder alguma coisa, né? Tem uma coisa muito transparente, muito emergente, assim, que eu acho que pode trazer esse texto para um outro lugar. Mas para mim foi isso, assim, sabe? Foi experimentar como é que a gente dar voz a outras vozes, como é que a gente escuta outras vozes também através da nossa existência, mas também através do nosso trabalho. Eu não sei se a Neguxa quer dizer alguma coisa sobre isso, eu já tô meio passando a pergunta para ela, mas eu vou deixar contigo, tá? Bom, assim, no começo eu não estava entendendo muito, né, assim, quando surgiu o convite, mas assim, quando a gente sentou para conversar, eu fiquei, assim, muito feliz. Eu até comentei com ele que também acaba tendo, apesar de eu ler quando a gente se conheceu, né, e assim, acabou tendo muita coisa de mim dentro desse texto, fala muita coisa sobre mim, entendeu? E tipo assim, eu fiquei muito feliz, porque assim como ele deu a voz dele a mim, a minha voz com certeza vai chegar em outras pessoas vão receber minha voz e vão acolher isso de uma forma muito boa, né? Então eu fiquei muito lisonjeada assim, pelo convite, muito feliz de fazer parte disso tudo, até porque também é algo que eu gosto muito, né? E assim, tratando de falar de coisas boas, de algo que a gente está vivendo, de algo que a gente passou, isso fortalece muita gente também. Podes-me dizer se estou errado, Marcelo, mas acabaste por ter algum prazer em escrever este texto,
Mas estavas um tanto ou quanto desconfiado no início desta necessidade de escrever as coisas, ou tens uma desconfiança em relação à escrita e eventualmente em relação à fala? Então gostava também de te ouvir falar um pouco sobre esta tua relação com a escrita, a relação com a fala das coisas, com estes lugares de fala, como é que essa fala opera. Eu, assim, certamente eu tive muito prazer, muita satisfação de escrever o texto. Na verdade, foi um desafio, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu nunca entro nos desafios, nos trabalhos, achando que eu sei, que eu faço, que já está feito. Para mim é sempre um desafio, é sempre uma fricção. Eu nunca estou exatamente satisfeito e não tomei isso como, mais um trabalho, vou ali, escrevo um negócio e pronto, já faço. Então foi realmente assim, como é que eu posso construir uma outra coisa que não seja só, ok, um texto, então vou usar aquelas palavras, porque a gente está cada vez mais automatizado. A gente está vivendo num mundo que hoje em dia as pessoas estão escrevendo seus editais e seus textos com inteligência artificial, que é uma coisa que a gente não vai conseguir barrar. Vai acontecer cada vez mais, mas é uma coisa que de uma certa maneira me assusta, porque a gente vai perder a subjetividade de uma coisa que é escrita à minha maneira por mim, dita de uma maneira, daquela minha maneira. Eu sou uma junção de um monte de coisa, venho de um processo de um monte de coisa, dos meus pais, da minha cultura, da minha educação, das coisas que me atravessaram, que eu experienciei. Então, tem uma subjetividade ali muito específica. Eu não queria aceitar o desafio como só vou lá e escrevo. Eu queria fugir justamente de uma lógica mais acadêmica. Eu ando querendo fugir de lógica, mesmo sabendo que eu não vou conseguir assim tão facilmente, mas eu ando querendo fugir de todas as lógicas. Das lógicas que já são impostas e, no caso, as lógicas europeias ligadas à arte, educação, civilização são mais fortes do que as outras. Mas, por exemplo, a gente vem descobrindo agora um tipo de pensamento dos indígenas que é muito forte, que é a nossa base, eu diria assim, etimológica do Brasil, né? A cultura indígena, a gente vem descobrindo que tem muita força e faz muito sentido pra gente. Só que a gente ainda está muito formatado num tipo de racionalidade, num tipo de regra que vem dos centros hegemônicos. Aí é que vem a história da língua madrasta. Eu ouvi isso de um indígena do Rio Grande do Norte, dizendo que o português não é mais língua mãe, que a gente não pode mais chamar o português. Eu achei bonito, porque começa a deslocar alguma coisa, começa a desgrudar coisas que estão muito juntas, que parecem inseparáveis, e por isso é que são opressoras, né? As noções que a gente tem do que é homem, do que é mulher, do que é bonito, do que é feio, do que é preto, do que é branco. E assim, a gente vive num momento, felizmente eu diria, por mais que seja difícil viver nesse momento, quer dizer, eu sou homem branco, é difícil, tá difícil como homem branco você abrir a boca nesse momento. A gente tem que se dar conta disso. Não é preciso a gente estar de boca calada o resto da vida, mas a gente tem que se dar conta de que tem outras vozes que foram silenciadas ou estão sendo silenciadas e que a gente de alguma maneira tem que silenciar um pouco a nossa para que essas possam ecoar. Então, assim, eu tô sempre nessa coisa de buscar outros sentidos no meu trabalho, e aí eu não queria escrever um texto só auto-celebrando o meu trabalho, que é uma coisa que as pessoas vêm fazendo muito, e eu não tenho nada contra, mas eu acho cafona um pouco, sabe? Não acho sexy falar de si mesmo, ficar o tempo inteiro se celebrando e fazendo uma lista dos seus grandes feitos, das coisas que já te legitimaram como pessoa, como artista. Se eu sou artista, se eu tenho um trabalho, eu tenho que misturar meu trabalho no mundo, eu tenho que me misturar com o mundo, eu tenho que deixar o mundo falar através de mim, me consumir, o mundo existir, não a mim. Eu não acredito mais em artistas que pensam o tempo inteiro na autodivulgação ou na autocolocação de um lugar de artista. Eu queria dizer mais uma vez que eu sou isso, que eu faço aquilo, que eu sou bom naquilo, que eu consigo aquilo. E eu sei que a gente ainda tem que lidar com isso. Não é assim de 8 a 80. Não vamos conseguir hoje resolver tudo. Eu não tenho nem um pouco de otimismo nesse sentido. Mas eu
quero muito conseguir ir driblando essas capturas e inventando outros modos, né? Então, assim, para mim o desafio foi escrever um texto que não fala de nada, mas que fala de tudo. E eu tô satisfeito porque esse texto não fala de nada, não é um texto sobre nada, mas também fala um monte de coisa ali. Se você abrir seus ouvidos, se você quiser entender, você entende. Alguma coisa ali você leva para você, da sua maneira, que é como o meu trabalho de coreógrafo, como eu faço o meu trabalho. Entende? O Hijikata, quando eu fiquei muitos anos pesquisando a obra dele no Japão, indo para os lugares, eu escolhi fazer uma pesquisa, que eu queria fazer um espetáculo e fazer uma pesquisa não só pedagógica, por exemplo. Então eu fiquei um mês nos arquivos em Tóquio, estudando cada coisinha, principalmente os cadernos, as anotações, as coisas, mas eu também comecei a ir beber nos bares que ele bebia, ficava parado na porta do teatro onde ele dançava, ia na frente da casa onde foi o estúdio dele, que hoje foi derrubado e tem um prédio na frente, mas eu ficava ali para tentar captar um tipo de subjetividade da existência dele. E o Hijikata foi esse coreógrafo japonês, né, o inventor da dança das trevas, o Butô, e que morreu em 1986, e que escreveu muito. E quando eu comecei a ler as coisas dele, algumas poucas coisas que estão traduzidas, eu fiquei muito comovido, eu diria, com a maneira de me fazer sentir o que eu sinto quando eu vejo dança, ou quando eu experiencio dança, sabe? Um tipo de excitação, ou um tipo de construção subjetiva gerada a partir desse contato com a dança, que pra mim sempre foi, por isso que eu danço, é por isso que eu sou coreógrafo e bailarino, porque o que me excita, o que me deixa doido é ver dança, é pensar em dança, não é só dançar também, mas é tudo isso. E as palavras do Hijikata, como ele organiza os sentidos, é muito especial. Então eu aprendi muito, e foi aí que eu disse assim, é talvez possível a gente aproximar uma ideia de escritura com dança, que eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana esse projeto que tu tá propondo, porque é realmente, entende, pensar dança através de uma escritura, não é escrever sobre dança, não é escrever alguma coisa que tenha relação com dança, ou um método, ou né, sobre um tipo de dança. Para mim é sobre coreografar com palavras. E aí, therefore, aí também com sentidos, né? Como é que a gente organiza isso? Então, assim, tem um jogo aí, mas eu acho que a escritura é muito interessante, Carlos. É muito interessante e é muito próximo da dança, porque a gente já fala de dança como escritura. A gente já fala escritura coreográfica, né? Os franceses, por exemplo, usam muito em francês écriture para relacionar a dança. Então, eu acho que tem aí uma direção comum, sabe? Dessa coisa toda. Começas o teu texto, Marcelo, por te localizar, não é? Dizes de onde escreves o texto a partir de São Paulo, mas também traças um retrato dessa Teresina do Piauí, e gostava de te ouvir um pouco sobre qual é essa força de afirmar também o lugar de onde se fala, de onde se escreve, e o modo de pertencer a esse lugar, mesmo quando aquilo que estamos a fazer, com o que estamos a fazer agora, é de lançar a voz no mundo. Eu teria, acho que, muitas coisas para dizer sobre isso. Foi realmente intencional nomear esses lugares e falar a partir deles, porque para mim é uma questão muito importante, essa da proveniência, de onde você está, porque eu acho que aí tem a ver com onde você está posicionado, tanto fisicamente, como politicamente, como humanamente. E aí, para mim, isso tem uma importância muito grande, porque eu acho que o que você fala e como você fala tem uma relação, e deve ter uma relação importante com esse entorno, com esse contexto. Eu realmente me sinto um artista do terceiro mundo. Eu faço uma escolha clara de falar do Brasil e principalmente de Teresina e do Piauí em tudo que eu faço para me nomear. Eu sou nomeado por Teresina, pelo Piauí. Eu escolhi viver aqui. Não é um lugar fácil de viver, tem muitas questões, mas é uma escolha claríssima
de trabalhar aqui, de fazer com que o meu trabalho seja gerado aqui, de me posicionar como artista que é daqui e que mora aqui e que faz, apesar de também ter uma outra residência na Europa, apesar de também trabalhar muito em outros lugares, para mim é muito importante nesse momento que Demolition Incorporada, minha plataforma de criação, seja operada a partir de Teresina, a partir do Brasil. Eu sinto que é um posicionamento, sabe? Eu mencionei São Paulo porque São Paulo tem essa coisa de ser assim um tipo de capital do Brasil, né? Um tipo de capital contemporânea, porque algumas pessoas veem o Brasil só como um lugar mais idílico, um lugar de praias e de sol e de lugares paradisíacos. E o Brasil também tem uma dimensão contemporânea, com tudo que vem junto com essa condição contemporânea, por exemplo, a violência, as drogas, as pessoas na rua, que São Paulo está nesse momento muito claramente nessa condição de pessoas na rua, de uma quase violência realmente urbana. Então, assim, esse texto foi escrito em parte lá, trabalhando lá, passando por São Paulo e trabalhando em outros lugares e estando em trânsito de alguma maneira, mas ele, para mim, era muito importante me situar também onde eu nasci, qual é a condição de Teresina. Para mim é muito importante a palavra Teresina estar nas coisas e eu me colocar como artista daqui, sabe? Eu escolhi trabalhar aqui porque as condições precárias daqui me ajudaram a ver o mundo de uma determinada maneira. Eu sinto que me aguçaram um certo sentido político para o meu trabalho. A própria precariedade, o próprio não ter muitas coisas, o próprio ter que me organizar de uma maneira que não é a maneira que eu estou mais acostumado, a maneira europeia, mas isso está me trazendo outras maneiras de fazer o meu trabalho, de estar no mundo e de me relacionar com as pessoas que são muito importantes para o trabalho. Então, foi muito intencional assim, ter mencionado, e essa ideia de localização é uma ideia que eu acho que ainda pode dar muito pano para manga para a gente falar, mas para mim é importante assim, a coisa de uma localização, sabe? Da gente estar mais localizado no mundo, mesmo estando em trânsito, mesmo sabendo que a internet leva a gente para todo lugar e que a gente tem essa comunicação mais fluida, né? Alguma coisa assim. Mas, Neguxa, gostava de te ouvir sobre esta ideia de que o Marcelo estava a falar sobre esta necessidade de atravessamento dos corpos e de estar no mundo e de ser atravessado pelo mundo e de canalizar esse mundo naquilo que se faz enquanto arte. Assim, na realidade, as pessoas sempre se identificam muito, né? Então, assim, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente almeja, querendo ou não, sempre depende muito do próximo e principalmente de quem está acompanhando a gente. Eu acho que todo tipo de comunicação é válida, tá? Eu acho muito importante, principalmente a comunicação com o corpo, né? Como eu tenho isso muito como exemplo. O El Chan é uma banda, assim, praticamente internacional, que fez muitos shows fora, mas o balé deles falavam muito mais do que a própria música deles. Ou seja, a banda, o balé, era a comunicação do público pelas coreografias. Então, eu acho que essa comunicação corporal, de voz, eu acho que é muito importante, principalmente para você militar também. Para tudo, né? Para você colher coisas boas, para que sua mensagem chegue até o próximo. Então, eu acho que é muito importante, né? Atravessar fronteiras, atravessar barreiras. Eu creio que até artisticamente, como carreira, tem essa questão de atravessar barreiras, matar leão por dia, né? Cotidianamente, né? Então, é muito importante você almejar aquilo, também você conseguir realizar, é muito importante. Eu tô doido pra te futucar, porque a Neguxa me mostrou hoje uma música que é o novo hit que vai ser lançado, que é sobre um marginal do amor. E eu achei lindo, porque eu acho que a gente tem que passar a considerar tudo, sabe? A não ficar mais os bonzinhos, os branquinhos, limpinhos, os marginais, os feios, pretos. Então, assim, misturar tudo. Marginal pode ser marginal do amor. É importante que seja marginal de alguma coisa bonita, Isso. né? Aí eu queria que tu cantasse, assim, agora desse uma canjinha pra gente aqui, pra esse negócio, assim, a voz, assim, assim na capela mesmo. Vamos lá. Essa história fala de uma gay, né, que tava no sinal, tava com as compras dela e apareceu o marginal, mas o marginal não roubou nada dela, nenhum bem material, só o coração. Aí fala... Aí fala mais ou menos assim:
O marginal me roubou meu coração de amor. O marginal me roubou meu coração de amor. Ladrão de coração, ladrão de coração. Só um pouquinho aí. Obrigado. Eu fico feliz. Estivemos com Marcelo Evelyn e Negusha Uau, a quem agradeço muito a disponibilidade para a escrita, leitura e conversa, e agradeço também ao Red Bike Audio Lab pela ajuda com as gravações em Teresina. Em breve publicaremos novos episódios desta série de palestras, por isso, se quiserem saber mais sobre os próximos lançamentos, sigam os Estúdios Victor Cordon e a Associação Parasita nas suas redes sociais, websites e plataformas de streaming. Gostaria também de vos agradecer pela atenção e espero que se possam juntar a nós nos próximos episódios. É tudo por hoje. Muito obrigado. Entendi como isso. Ela relaciona dança através da genética. Mais articulada.